Não, eu quero que a Débora fale o que ela acha da Virgínia, o que ela achou daquele espetáculo. Não, por favor, eu vim aqui hoje só porque eu quero saber, porque a Débora jogou essa pauta muito pertinente. Eu, inclusive, comecei a assistir aquela CPI, aquele show de horrores, por sua causa, Débora. Você me deve uma, hein? Jura? Sinto muito. Sinto muito, Marilis, ter feito isso com você. Ai, gente, é muito bom. É muito diferente estar nessa configuração, né? Então, uma coisa que eu vi se repetir muito nas redes sociais... Aliás, antes disso, eu vou dar minha primeira impressão, antes de ver, né, o depoimento da Virgínia na CPI. Para atualizar todo mundo, tivemos a CPI das bets ontem, né, das apostas, tigrinhos, estava tudo meio misturado naquele balaio, e aí chamaram a grande influencer Virgínia. Ela é gigantesca, não necessariamente todo mundo conhece, porque rede social tem muito isso de ter nicho, né? Então tem uma pessoa que é muito famosa, mas você não conhece. Eu não acompanho a Virgínia de perto, mas já tinha visto foto dela. Mas como não, Débora Bizarria? Pois é, né? Mas enfim, eu já tinha visto foto dela e tudo. E quando eu vi as fotos dela na CPI, eu fiquei, como assim? Não são... Como assim? Ela não é assim. Porque eu tinha visto foto dela toda produzida, toda bonitona, e lá ela tava... Alguém fez essa comparação na internet, parecia a aluna do 3º ano do ensino médio, né? Já fui uma, já me vesti daquele jeito. Né? Com um copinho na mão, com um moletomzinho, porque o ar-condicionado da sala é gelado, calça jeans. E eu disse, não, isso não é a mesma pessoa. Mas, de fato, e muita gente notou que ela estava com um lookinho bem menos arrumado e produzido do que normalmente ela tá, de óculos, né? Um óculos de arame e tudo. E o comentário geral é, olha só, ela estava querendo pagar de boa moça, de inocente, de que não sabe o que está fazendo lá. E parece, pelas reações dos senadores, não sei o que você achou, Marilis e Pedro, vendo a CPI, me parece que eles caíram ali muito, mesmo os senadores que são bem combativos, meio que ficaram titubeando com o tamanho no meio dela, né? Talvez com medo de ela reclamar dos senadores nas redes sociais dela, ou algo do tipo, mas ficaram bem mais acuados, comparando com outras CPIs que eu já vi. Não sei o que vocês acharam. Eu só assisti a trechos da CPI. O que você achou, Marilis? Qual foi a sua impressão? Olha só, primeiro eu quero dizer que tudo que eu vejo da Virgínia e de outras influenciadoras ou influenciadores do tipo é tudo contra a minha vontade, tá? Eu já até escrevi sobre isso porque, infelizmente, não adianta só não seguir essas pessoas ou bloquear esses perfis. Existe uma indústria por trás. A gente estava falando antes, Débora, de páginas de fofoca, os próprios jornais tradicionais que têm ali o seu espaço de entretenimento, a sua editoria de entretenimento, acabam sempre trazendo essas figuras para a pauta e evidenciando cada vez mais essas figuras. Então, assim, é um inferno, mesmo que você não queira, que você não tenha o menor interesse nesse tipo de gente, você acaba sendo atingido por essas postagens, o que fazem, o que não fazem, quando falam bobagem, quando não falam, as coisas que compram, as decorações cafonas de Natal, que são sempre umas coisas bizarras, dava, sei lá, para dar presente para crianças de uma cidade pequena, pobre, inteira, em várias regiões do país. Eu acho que você está certíssima nessa observação que você fez de como... Eu não sei se acuado seria a palavra, não acho que os senadores ficaram acuados, mas eu achei que eles ficaram completamente envolvidos por aquela figura ali. Não é à toa que ela tem 53 milhões de seguidores, certamente ela deve ser uma figura de muito carisma, muito charme, muita sedução para fazer com que essas pessoas, para ter, né, arregimentar esse número tão grande de pessoas, tanto que a gente viu aquela cena patética do senador pedindo para fazer um vídeo para mandar para a filha e para a mulher. Mas o fato é que a gente acabou ela tinha o direito de direito pela Constituição, então, de chegar lá e não falar nada, podia não falar nada, e sempre que ela falou, foi para gerar simpatia a ela. Olha, eu estou aqui e tal. E, na maioria das vezes, acabou expondo esses senadores ao ridículo, ao vexame, porque dobrou todos eles e botou no bolso. A gente não ficou sabendo nada do que precisava saber. Eu acho que não serviu para nada aquela sessão de ontem. Serviu para ela, deixou ela ainda mais famosa, deu mais evidência, colocou ela num lugar onde ela nunca tinha estado. Eu via as imagens dela chegando com o marido,
que é o é José Felipe, gente, alguém me ajuda? Zé Felipe, por favor. Que é o Zé Felipe chegando, e, gente, parecia que eles estavam chegando num show ali, parecia que eles estavam nos bastidores de um grande show, que eles seriam as estrelas. Né? Então, que eles seriam as estrelas. Não achei deprimente, Pedro. Você achou deprimente? Achei deprimente. Eu não sei se a intenção... eu achei interessante essa sua observação, Débora, de que a intenção seria aparecer alguém que, nem sei direito o que eu estou fazendo e tal. Porque se fosse isso, ela não se viraria num determinado momento e falaria, gente, eu não preciso desse dinheiro, só uma das minhas empresas fez 750 milhões de reais ano passado. Isso não é a frase de quem diz que eu nem sei o que eu estou fazendo, só está vindo esse dinheiro. Mas ao mesmo tempo, é estranho uma mulher que está sempre produzida, sempre com imagem de poder. Eu fui, antes de chegar a essa conclusão, eu fui olhar as fotos que ela posta. Cara, aquele lookinho dela ali não é o que ela se posta. Eu acho que você me convence. Eu acho que você me convence o que você está falando em essência, eu acho que faz sentido, é que, olha, ela estuda a maneira como se veste. Então, aquela maneira de se vestir era estudada, tinha um objetivo ali. O objetivo podia ser o de parecer uma adolescente assim. Estou fazendo tudo direito, professora? Ou podia ser também um de manifestar desprezo pelo Congresso Nacional, né? Possível também. E aí me bate uma coisa que é parte do ethos, parte da crença nesse centro-oeste mais bolsonarista, a de que o Estado não merece respeito, né? A de que o Estado não funciona, esse troço não é sério, tem que mudar tudo, bota lá o Bolsonaro para ele resolver tudo. Aliás, por falar nisso, esse negócio de Congresso Nacional, fecha aí. Porque é a primeira coisa que qualquer ditador faz, né? Fechar o Congresso, fechar o Supremo, porque basta o Executivo. Não estou dizendo que essa tenha sido a intenção, não, tá? Mas talvez... É uma possibilidade, sem dúvida. Fosse a coisa... Porque isso que era que você e Flávia estavam falando mais cedo, né, Marilis? De que a sensação que vocês tiveram era de que tinha um certo desprezo sendo manifestado ali na sessão. Eu não entendi o desprezo de quem, Pedro? O desprezo da Virgínia em relação ao Congresso Nacional. E desprezo em relação a Sim, ela debochou, ela estava debochando das pessoas que estavam ali. Toda a atitude dela de estar com aquela roupa que não é a roupa que ela aparece quando ela quer se mostrar uma mulher de negócios, e ela é uma mulher de negócios, ela não é aquela adolescente que ela queria imprimir naquele momento. Aquela adolescente de moletom, porque ali, se você for olhar a linguagem do que ela quis imprimir, era uma adolescente de moletom, ela repetiu a palavra Deus várias vezes, ao mesmo tempo ela joga um bora pra cima, que é para se conectar com uma audiência que ela tem, aquele moletom com a foto da filha, que também tem esse apelo com os seguidores, as seguidoras, que assim é para mostrar que ela é uma mulher casada, bem-sucedida, mãe de família, de 3 crianças no caso. Então, assim, como que uma pessoa tão certa dessa, o que ela estava fazendo ali era se colocar como uma injustiçada também. E o pior que o maior prejudicado nisso foi o tema, né? Que a gente devia estar debatendo, de fato, toda a questão das bets, e esse assunto foi absolutamente enterrado, tanto pela falta de firmeza, talvez, nos senadores de se colocar lá no seu papel, por N motivos, tanto da maneira como ela tratou o assunto, né? Como se, não tem nada a ver com isso, é só publicidade, não quis falar dos valores nem das formas de contrato. Outros influenciadores se recusaram fazer esse tipo de contrato já mostraram como é que são essas ofertas, né? Então não é uma coisa assim que é totalmente secreta. E teve um senador, que eu não lembro quem foi, o nome me fugiu agora, que perguntou assim, e se drogas fossem liberadas e você estivesse sendo patrocinada, você patrocinaria? Ela, não. Drogas não, porque eu não concordo com isso. Então, outras formas de vício, ela tá ok em ganhar em cima, mas se fosse drogas, não, porque aí seria contra os valores da família. Então, foi uma situação toda muito bizarra, para falar o mínimo. Que tipo de regulação você acha que a gente deveria impor às bets? Essa pergunta é difícil, né?
Porque a gente já entende que proibir esse tipo de coisa não resolve. Se resolvesse, tinha resolvido com álcool lá nos anos 20 dos Estados Unidos, tinha resolvido com droga, não resolve. Jogo do bicho aqui. Jogo do bicho, e agora todas essas coisas surgiram, né? A gente foi do não pode ter cassino, não pode ter nada, pro absoluto caos, né? Então, tem uma discussão na literatura que é, por exemplo, você limitar a quantidade de dinheiro que a pessoa pode colocar de uma vez, não permite Pix, não permite cartão, só depósito. Existem uma série de possibilidades para você evitar que a pessoa entre naquele... Como se você estivesse num caça-níquel ao vivo, né? Que você só vai jogando. Você fazer uma regra que contenha a compulsão. Isso. Não é fácil para o sujeito fazer aposta São de possibilidades. Isso tudo porque é importante explicar quais são os danos, porque a gente, né, às vezes assume que as pessoas sabem. Apostas esportivas, e não só tigrinho, que é já caça-níquel virtual, apostas esportivas, elas exacerbam problemas que a gente já tem normalmente. Nos Estados Unidos fizeram um estudo que, por exemplo, você tem uma taxa de aumento de violência doméstica quando tem jogo da NFL, por exemplo, porque o cara bebe, fica pé da vida com o time dele que perdeu, bate na mulher. Aí tem uma taxa lá, né, de violência doméstica. Se esse cara aposta no time dele, além de ficar bravo porque o time perdeu, ele fica bravo porque perdeu dinheiro, isso aumenta a taxa de violência doméstica. Então, as apostas não só geram esse nível de aposta nesse volume, não só gera dano financeiro para as famílias, eles também podem exacerbar outros problemas sociais que a gente já tem, como violência doméstica, entre eles. Então, tem todo o problema do vício e todas essas questões. Então, por isso que é importante a gente ter um espaço, que seria o ideal, CPI, esse espaço, para a gente discutir formas de... Ok, como é que a gente faz com que, primeiro, que proibir também não adianta e que as pessoas entendam... A ideia de proibir, por exemplo, o uso de Bolsa Família para apostar, você acha que tem chance de funcionar? Eu não gosto muito disso, não. Pode ser meu lado liberal falando mais alto, mas eu acho que aí, no limite, você pode acabar abrindo um precedente para começar a limitar o que as pessoas podem usar com Bolsa Família. E aí a gente volta pro modelo de assistência social que a gente tinha antes do Bolsa Família. Que não funcionava. Que não funcionava. É óbvio que o Bolsa Família funciona. E o Bolsa Família funciona. Então, o que a gente precisa fazer é encontrar formas de... Eu sei que é clichê, mas falar em termos de educação. Porque também, investigando lugares em que essas apostas elas começam a ser um problema social muito maior, a gente tem que começar a ver, nesses países tem baixa mobilidade social, as pessoas estão meio desiludidas... Porque a aposta pela aposta, muita gente que eu conheço joga na Mega Sena da virada e nem por isso está viciada, certo? Vai ali pelo entretenimento, faz o bolão da firma, quer saber quem vai ser o próximo Papa. Eu imagino que o cara está apostando no quem vai ser o próximo Papa, quem ia ser o próximo Papa, não está viciado em jogo de aposta. Mas as pessoas veem isso como uma forma de entretenimento. Mas a gente precisa entender bem o que são os abusos de pessoas que estão endividadas e hiperendividadas e entram numa compulsão e, de fato, estudar esse comportamento e entender as melhores formas de regulação. Proibir, fingir que não existe, acho que já está mais que provado que não adianta. E eu acho que a sociedade tem que começar a responsabilizar, ou pelo menos de forma social, né? Do tipo, cara, eu não vou seguir uma influencer, não vou dar dinheiro e visibilidade para uma influencer que ganha dinheiro em cima da perda das pessoas. Isso pode ser uma opção também. E regulação... de influenciadores, porque a gente tem regra para que tipo de propaganda, como é que televisão pode fazer publicidade. A gente, agora, não tem muito para jornal, não, para impresso. E o raciocínio uma televisão, uma rádio, está usando uma concessão pública, porque as ondas de rádio, por onde passa o sinal de televisão e o sinal de rádio, são limitadas, então o Estado tem que ter uma regra para quem claro. que pode usar quando. Agora, jornal, qualquer um que abra uma gráfica, tem. E, de certa forma, o espaço para comunicação também é infinito nas redes sociais, né? Mas a gente tem regulação para bebida, por exemplo. Temos. Para propaganda de bebida. Eu não vejo por que não ter uma regulação similar para... outros produtos que possam gerar vício, né? A gente não proibiu bebida, as pessoas podem beber. Cigarro, que a gente estava conversando. Cigarro também, exato. Então, eu acho que uma possibilidade é entrar pela regulação da publicidade como a gente trata outros produtos. E eu acho que parte dessa conversa tem que participar. Ok, pessoas apostam. Partindo desse pressuposto, como é que a gente lida com os viciados e com os problemas sociais gerados pelos vícios? Esse tem que ser o debate na minha cabeça. E aí fica o pessoal recebendo lá a Virgínia, gerando essa comoção e a gente não discute o problema, que é o vício, não é a aposta em si. E no caso dos tigrinhos da vida, desses que são caça-níqueis e tudo, e que já é mais
Não é uma aposta em cima de um evento que acontece no exterior, né? E que é mais suscetível à fraude. Aí já é uma discussão um pouco mais complicada, porque tem que ter mais transparência. Enfim, você precisa ter... As regras, elas precisam ser ainda mais bem pensadas para lidar com cada tipo de produto. Então, esse ponto que a Débora trouxe agora, talvez seja uma das coisas mais importantes nesse momento, da gente entender como essas plataformas funcionam, né? Porque hoje, enquanto a gente está aqui no programa, tem um influenciador, outro influenciador que está na CPI, ou já esteve na CPI, que é o Rico Melquiades. E quando ele estava lá, a senadora Soraya pediu para ele mostrar queria ver exatamente como é que esse jogo funciona. E ele apostou R$4 e recebeu R$100 de retorno, enquanto ele mostrava o funcionamento dessa plataforma, isso em plena sessão ali do Senado. Essa simulação feita por ele, com esse lucro imediato, foi só uma amostra de como funciona, mas acabou ilustrando que é uma das principais preocupações dessa comissão, essa promessa de ganhos muito fáceis, e inclusive atingindo adolescentes, né, crianças que usam essas plataformas. Porque, claro que tem uma exigência de verificação de idade e tal, mas a gente sabe, gente, que não é exatamente assim, isso está muito na mão dos pais. Então, você vai lá, bota R$4 em minutos, pouquíssimos minutos, você ganha 100. Isso vai estimular com que as pessoas achem que, na verdade, assim, elas vão se dar bem. E não é o que acontece. A regra é você perder, não é a plataforma perder. A plataforma não está ali para te dar dinheiro. E é essa investigação que tem que ser feita a fundo para entender como é que essas plataformas estão ganhando dinheiro e estão levando gente ao vício e à falência. Não, essas dos caça-níqueis, que é exatamente esse exemplo, eles são piores, né? Ou seja, para levar o vício, porque você não... Diferente de uma aposta que você faz assim, eu quero ver se o Palmeiras vai ganhar ou perder. O Palmeiras ganhou ou perdeu, eu ganhei ou perdi. Ok, e eu posso apostar várias vezes, mas são em eventos diferentes. Caça-níquel não, você bota um dinheiro e você perde uma. Aí o prêmio maior, sei lá, é R$25 mil. Aí depois eu jogo de novo, eu ganho 100. Aí eu penso, bom, se eu ganhei 100 agora, eu posso jogar mais algumas vezes aqui, e aí eu vou ganhando mais. E aí você vai perdendo e ganhando e não vai prestando atenção que o saldo negativo no final vai se acumulando, né? Esses pequenos ganhos, né? Tem uma literatura comportamental sobre isso, faz com que o cara ache que ele, no final das contas, vai acabar ganhando, né? E perdendo conta o tamanho do prejuízo que está levando. Então, nem é só... Às vezes o pessoal pensa que o problema é um tipo de fraude e tal. Às vezes é uma questão de um comportamento, como é que eu posso dizer, bem humano mesmo, de que a gente é meio que condicionado para essa incerteza. Você faz aquele experimento com o rato, né? Que bota o rato entediado e o rato prefere tomar choque do que ficar sem fazer nada. Então, às vezes, a pessoa acaba sendo levada mesmo. Isso sem contar, né, propaganda enganosa. Tem uma tendência a comportamento compulsivo. Sim, né? temos. Temos, né? Com comida vai ter esse problema, não aumentar o obesidade do mundo, que a gente tem mais disponibilidade de comida de ultraprocessados é esse problema, com bebida é um problema, com outras drogas é um problema e com equipamentos virtuais de aposta também.